Olá pessoal, bom dia. Bom, este aqui é o módulo 2 do tutorial sobre projeção consciente. Então, eu estou dando prosseguimento aqui sobre o tema, né? Projeção consciente. Então, olha, eu estava falando sobre as impressões colhidas quando você está projetado, que pode ser simples impressões, né? Ou se não, impressões muito intensas, tá certo? Veja bem, olha, quando nós estamos no plano extrafísico, projetados no plano extrafísico, nós estamos agindo com um outro veículo de manifestação da consciência, que é o psicossoma. Veja bem, ó. Olha aqui, ó. O moço deitou, ó, o corpo físico ficou deitado no sofá, e ele está se projetando com o seu psicossoma, que é esse outro corpo aqui, ó, que você atua no plano extrafísico, mais sutil, tá certo? Então, as impressões colhidas, também chamado de corpo emocional. Quando você está projetado, este corpo aí, o impacto das impressões são muito intensas. Por isso que é chamado de corpo emocional. Então é importante treinar, estar bem equilibrado, ou melhor, né, que a pessoa, dominar o melhor que a pessoa possa, né, o autocontrole das suas emoções e sentimentos, porque projetado é muito intenso em certas circunstâncias, aquelas impressões e sensações que nós estamos tendo quando estamos fora do corpo físico, tá certo? Então é importante treinar esse autocontrole aqui durante a vigília física ordinária. Então olha, as impressões, sensações e vivências extracorpóreas são difíceis de serem rememoradas durante a vigília física ordinária, porque foram obtidas através de outro veículo de manifestação da consciência, que é o psicossoma. Foi o que eu disse. Você estando projetado, você está atuando com outro veículo de manifestação da consciência muito sutil, também conhecido como corpo emocional. Então, o impacto das emoções é muito mais intenso do que quando nós estamos aqui no dia a dia. Tá certo? Então, é importante treinar o autocontrole. Tá certo? Porque às vezes você vê até um ex-parente, um ex-amigo, quando você está projetado, o impacto daquelas emoções te abalam, você pode retornar imediatamente para o seu corpo físico. Tá certo? O importante é você estar ali naquele momento, né, absorver aquela situação ali e tirar o melhor proveito da sua projeção consciente. Normalmente as pessoas que frequentam regularmente instituições espiritualistas costumam se projetar para fora do corpo físico com lucidez quando dormem, porém não rememoram as vivências extracorpóreas durante o estado da vigília física ordinária. Então, as pessoas que frequentam instituições espiritualistas, que estudam projeção astral, né, projeção consciente, enfim, se aquela pessoa frequenta aquilo ali, assim, já há tempos, há bastante tempo, normalmente essas pessoas se projetam fora do corpo humano com lucidez. A questão é que não lembram, né? Poucas pessoas, raras são as pessoas que lembram do que aconteceu quando estava projetado, né, fora do corpo físico, em desdobramento. Tá? Olha, a imensa maioria das pessoas deste planeta não é desperta para a vida espiritual. Normalmente, nas horas de sono, fica dormindo inconscientemente próxima do corpo físico. Então, olha, todos os seres vivos, eles fazem nem que for um pequeno deslocamento para fora do corpo humano, para poder absorver energia cósmica. Né? Veja o que acontece com você quando você tem uma noite sem dormir, passa uma noite sem dormir, ou tem insônia. No dia seguinte você se sente mal. Por isso que quando você é uma situação parafisiológica. Quando todo mundo precisa sair para fora do corpo humano para poder absorver essa energia cósmica, para poder revitalizar o corpo humano. Tá certo? Para você se sentir bem disposto no dia seguinte, né? Tá certo? Agora, tem gente que faz a projeção consciente e com lucidez e consegue desenvolver trabalhos, né, pesquisas, trabalhos assistenciais, enfim. Tá certo? Agora, a imensa maioria fica dormindo próximo do corpo humano, inconscientemente ali, a maioria das pessoas. Né? Tá certo? Então, olha, a Terra, o planeta Terra, sob o aspecto espiritual, pode ser considerado um planeta dormitório, porque a maioria das pessoas ficam dormindo próximas, quando deitam para dormir, elas fazem uma pequena descoincidência e ficam ali próxima do corpo físico. Elas não são lúcidas para a vida espiritual. Né? Então o planeta Terra pode ser considerado um planeta dormitório. Então olha,
antes de tentar fazer uma projeção consciente, o ideal é a pessoa obter a maior quantidade de dados e conhecimentos possíveis, a não ser que esse fenômeno parapsíquico comece a acontecer de maneira natural e espontânea. Então, olha, é que nem eu disse aqui, o ideal é a pessoa estudar o assunto, né, antes de tentar uma projeção consciente. Mas, às vezes, o fenômeno da projeção consciente começa a acontecer na infância, na adolescência, tá certo? Então, não tem como, aí a pessoa tem que deixar aquilo fluir normalmente, né? Tá certo? Se já começou a acontecer de maneira natural, às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo, vai procurar se esclarecer com pessoas que conhecem, hoje tem a internet, né? Tá certo? Agora, o ideal é, como eu falei, a pessoa buscar esse conhecimento numa escola especializada, tá certo? Para depois tentar, através das técnicas, né, fazer uma projeção consciente, a sua primeira projeção consciente, né? Então, olha, as projeções conscientes de melhor qualidade são sempre patrocinadas por amparadores extrafísicos, pois eles têm conhecimentos técnicos específicos sobre o assunto. Então, olha, as melhores projeções conscientes, então, como eu disse, né, elas são patrocinadas por benfeitores espirituais que nós conhecemos pelo nome de amparadores. Porque esses benfeitores espirituais que nós chamamos de amparadores, eles são técnicos em projeção consciente. Eles dominam perfeitamente o processo da projeção consciente. Tá certo? Então, quando nós temos uma projeção consciente patrocinada pelos amparadores, né? Tá certo? Então, a projeção consciente ela é sempre de melhor qualidade. Quando você rememora com melhores detalhes, maiores detalhes, né? Tá certo? Então, veja bem, olha. Existe uma sequência de procedimentos, né, a ser observadas para quem pretende fazer uma projeção consciente. Eu vou estar falando nisso nos próximos tutoriais que eu vou continuar falando sobre projeção consciente. Tá certo? Então você deve observar o que acontece antes, é assim, ó, antes, durante e depois. Então, olha, eu vou estar explicando, né, no próximo tutorial eu vou estar falando sobre esses procedimentos que ocorrem, tá certo? Então, olha, nós podemos dividir a projeção consciente assim, você vai se deitar, né? Tá certo? Você vai pensar assim, hoje eu vou tentar me projetar, tá certo? Então, eu vou estar passando algumas orientações, né, de como proceder para você tentar a sua primeira projeção consciente. Então, você vai observar o que acontece, os preparativos do que acontece antes da projeção consciente, na hora que você vai deitar, durante a projeção consciente, quando você já está fora do corpo, e depois, quando você retorna para a sua base física, que é a sua casa. O seu quarto de dormir é a sua base física, onde você deixou o seu corpo humano. Tá certo? Então nós conhecemos como base física o seu quarto de dormir, onde você deixa o seu corpo humano repousando quando você está projetado no plano extrafísico. Tá certo? Então no próximo tutorial eu vou estar falando sobre essa sequência de procedimentos, antes, durante e depois da projeção consciente, ok? Então eu vou terminar por agora, né? E no próximo tutorial eu prosseguirei falando sobre projeção consciente. Bom dia!